Então, nós estamos aqui hoje com mais um vídeo aqui sobre solda de polietileno, né? Eu tenho um outro tanque aqui, mesmo que a gente fez o outro vídeo, e aquele outro tinha um rachado aqui e esse a gente tem um rachado aqui, né? Então, nossa solda hoje é sobre esse tipo de rachado, né? Nós temos aqui uma rachadura de mais ou menos 40 milímetros, mais ou menos 42 milímetros, e nós vamos fazer esse reparo aqui hoje. Então, como eu já venho dizendo para vocês, né, o polietileno, ainda mais esse aqui que é um rotomoldado, ele precisa estar totalmente aquecido por igual, né, para que a solda adere os dois lados que vão ser colados. Esse lado aqui, por exemplo, mas esse material aqui, que é parte de um tanque igual a esse, né, nem sempre a gente tem isso, né, mas quem tem um tanque na sucata, uma peça na sucata, é importante ter um pedaço desse material exatamente para essas funções aqui, né. Então, esse local tem que estar totalmente desinfectado, tá? Aqui eu preciso passar um thinner aqui que consiga limpar essa área 100%, né? E esse lado, a temperatura que eu colocar aqui, ela tem que ser a mesma que tiver, por exemplo, quando eu tirar um pedaço daqui para soldar aqui, né? Então as temperaturas têm que estar iguais. E um outro detalhe que eu já disse em outra hora, que você precisa exercer pressão em cima desse serviço aqui, tá? Se você não colocar pressão, você não deixe com que os materiais fundam-se totalmente um no outro, né? Então não posso colocar também uma temperatura muito excessiva também, tá? Vou mostrando para vocês como é que vai ser a evolução disso aqui. Aqui, ó, então antes de mais nada, eu faço a limpeza aqui com um thinner aqui, ó. Bem limpo mesmo, né? Que eu já esfreguei bastante. Depois eu limpo bem, tá? Para quê? Para descontaminar qualquer resíduo aqui, por exemplo, de sabão. Como essa máquina trabalha com ácido de bateria, tudo isso tem que estar extremamente limpo para que o plástico de fato ele enxergue o outro plástico que vai ser soldado e que não crie nenhuma barreira uma em relação à outra, certo? Vamos lá. Então, como eu estava falando para vocês, tem aqui agora o pedaço do material que eu vou fundir nesse buraco aqui, né? Então, como que acontece? Eu preciso aquecendo essa peça e aquecendo aqui junto. Aqueço essa, aqueço um junto. Lógico, né? Se eu tiver uma extrusora, eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Aí com extrusora é uma passada e uma soldada, né? Mas como eu estou soldando com um soprador térmico, eu preciso ter entendimento disso, né? É um pouquinho mais burocrático, mais difícil, né? Mas é possível. Se aquece aqui, aquece aqui, aquece aqui, aquece aqui. Como essa peça é mais grossa, né? Eu tenho que concentrar mais calor nela para que ela derreta mais rápido que o tanque, né? Então tem que ser uma temperatura até o ponto de não danificar o tanque, obviamente, né? E aí, quando eu colocar uma em cima da outra, aí eu preciso exercer uma pressão, né? Então, nesse caso aqui, eu vou usar um rolamento para fazer isso, né? Fazer esse movimento para ela pressionar e eu induzir esse plástico aqui, que é o mesmo desse, né? Tô fazendo um enxerto, ele colar nesse aqui, certo? Aqui eu já derreti o material, né? Derreti o material aqui já, material semelhante.
como esse lugar aqui, quando eu comecei a aquecer, o buraco abriu mais, né? Então, o que eu fiz? Eu colei o material aqui, vou dar um tempo para ele resfriar, para esses dois lados aqui ter um contato mais legal, e aí eu volto e vou fazer um reforço aqui por cima, porque na hora que eu começar a derreter, o material vai entrar mais dentro do buraco e vai fundir esse lado, né, com o material que eu estou utilizando aqui, certo? Eu queria só conferir com vocês aqui, ó. Olha só a temperatura que tá aqui. Então, tá muito alta a temperatura aqui. Eu vou dar um tempo para essa cura ficar melhor, né? O material ir aderindo um no outro. E aí depois eu vou vir fazendo um novo acabamento. Aí, pessoal, ó. Temperatura do tanque 25 graus. Temperatura da solda 26 graus. Tá praticamente a temperatura certa, né? Aí, como eu disse para vocês, agora eu vou fazer a soldagem, a aplicação desse restante de material, que seria mais um reforço aqui nessa solda aqui, tá? Daqui a pouco a gente vai ver como que vai ficar. Aí, então, nós praticamente concluímos a solda, né? Praticamente não, concluímos. Temperatura 117 graus, né? Então aqui agora respeitar o tempo de resfriamento, né? E a gente percebe que a solda ela foi feita aqui, né? E como que isso acontece? Esse material eu vou aquecendo ele primeiro, porque esse aqui, no caso aqui, a parede dele é mais grossa do que aquela lá, né? Então eu vou aquecendo ele. Quando ele começa a derreter, ele vai segurar a temperatura, né? Aí você começa a derreter, aquecer aqui também, né? Lógico que você não pode, esse soprador meu, ele tem a temperatura máxima dele aqui, é um DeWalt. Então eu procuro não necessariamente colocar na temperatura máxima, né? Que o máximo é aqui, né? Aqui. Então eu coloco aqui, mais ou menos aqui, ó. Nesse pico aqui. Trabalho a maioria das vezes aí. Então tomar cuidado para eu não colocar a temperatura alta demais, né? Para não derreter o tanque demais, né? O polietileno não precisa de temperatura excessiva, né? E no meu caso, você tem que ter umas ferramentas frias, né? Por exemplo, o rolamento que você vai usar para dar esse acabamento ali, que eu uso, ele não pode aquecer demais não, porque se ele aquecer, ele começa a grudar o material nele, né? Então tem que estar atento a isso aí também. Mas aí, pra você ver, a solda tá feita, né? Tá perfeita aqui. Em relação ao aquele buraco que tava, respeitou o tempo de resfriamento e tá ok. Certinho? Mais uma dica aí para o pessoal aí.